Bom dia! Lindo, maravilhoso e abençoado dia na presença de Deus. Essa música reflete uma vontade minha. Quero me esvaziar de tudo aquilo que me impede de ter uma conexão perfeita com Deus. Toda religiosidade, todos os títulos, toda soberba, tudo que me afasta de Deus. Eu quero isso para mim. E você? Quer também? Essa música é uma música da Nívia Soares. Me esvaziar, o título dela. Amém. Que possamos nos esvaziar para poder receber algo novo no lugar. Receber uma palavra. Esvaziar dos preconceitos, dos dogmas, da religiosidade, das mágoas, das prisões do passado. Amém? Então vamos lá. Nos preparando aí para mais um dia 349 do projeto Bíblia para Iniciantes. E com os feedbacks que eu recebi aí, né, muitos falando que tá bom o tempo e tal, mas eu resolvi acatar um deles que disse que achava que ficaria melhor um pouquinho mais reduzido, né, mais focado. Então eu vou diminuir aqui os versículos para que a gente possa focar mais em um tema cada dia, tá certo? Dá o seu feedback aí também se é isso que você acha legal. Então estamos no capítulo 13 de Lucas, vamos apenas 9 versículos hoje, que tratam do mesmo tema e que é um tema que está sendo continuado do capítulo 12 de Lucas. Ele está falando do mesmo tema. Tá? Eles poderiam até ser colocados no mesmo capítulo aqui. Então, o tema de Lucas 12 estava falando ali dos sinais dos tempos, né? Do juízo final, de você estar atento, né? Ser um servo vigilante, né? Para que você esteja, né? Notando os tempos. E aqui no capítulo 13, ele começa falando continuando o mesmo tema. E ele fala o seguinte, versículo 1, naquela mesma ocasião, chegando alguns, falavam a Jesus a respeito dos galileus, cujo sangue Pilatos misturara com os sacrifícios que os mesmos realizavam. A interpretação aqui de alguns, né, chegando alguns e falavam a Jesus, ela pode ser aqui interpretada tanto como alguns amigos de Jesus que estavam ali avisando Jesus, porque sabiam que Jesus estava indo para jurisprudência de Pilatos, né? Indo lá para Jerusalém. Então, eles estavam advertindo Jesus não vai porque é perigoso. Pilatos é um tirano que está fazendo isso com os galileus. E Jesus era galileu. Né? Então, eles estavam advertindo Jesus, não vá para lá. Ele fala, os galileus cujo sangue Pilatos misturara com os próprios sacrifícios que eles estavam realizando. Olha a tirania de Pilatos. Né? E também pode ser interpretado com inimigos ou com pessoas que queriam desanimar Jesus ou suscitar alguma ira dentro de Jesus contra tudo aquilo que ele vinha pregando. Tá? Bom, versículo 2. Ele, porém, lhes disse, pensais que esses galileus eram mais pecadores do que todos os outros galileus por terem padecido essas coisas? Não, não eram. Eu vos afirmo, se, porém, não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Então, ele está falando o seguinte, que esses galileus, naquela época, se atribuía a essas mortes, assim, a pessoas pecadoras, e isso seria para o quê? Um juízo, né? Então tinha aquela questão do apedrejamento, então existia a escravidão da lei, né? A dureza da lei. Então eles interpretavam muitas vezes isso.
E ele falou: não, não é porque eles eram mais pecadores do que as outras pessoas, muito pelo contrário, né? E se vocês, quem não se arrepender, igualmente perecereis, tá? Então ele tá falando aqui dessa questão do julgamento. E essa morte agora, ela pode parecer dura, uma morte, né, muito feia, mas não necessariamente a pessoa pecou. O que importa mesmo não é a morte desse corpo. O que importa é a segunda morte. Sabia que existe a segunda morte? É quando você vai lá para o abismo e depois para o lago de fogo, né? Então, essa morte é que nós devemos nos preocupar, porque eles estavam preocupados com a dureza da morte, né? A tirania. E Jesus estava para ir para a cruz, ser crucificado. Então, ele queria mudar esse entendimento das pessoas, porque achavam que pessoas que morriam dessa forma eram pecadores e estavam pagando por pecados gravíssimos, né? Então ele tinha que mudar essa mentalidade, porque ele mesmo estaria indo ali para a cruz. 4. Ou cuidais que aqueles 18 sobre os quais desabou a torre de Siloé e os matou eram mais culpados do que todos os outros habitantes de Jerusalém? Então, e ele fala: não, não eram. E eu vou-los afirmo: se não vos arrependerdes, todos igualmente perecereis. Por isso a importância do arrependimento. Se arrepender e se preparar. Se arrependa, peça perdão e se prepara. Porque essa morte aqui não é nada. Essa morte do corpo não é nada. O pior de tudo é a segunda morte. Tá? E ele falou aqui sobre a torre de Siloé. Não se sabe ao certo, né, onde ela era, mas é provável que ela fosse parte ali do muro de Jerusalém, próximo do tanque de Siloé, ou seja, dentro da muralha, né, de uma fortaleza. Então, muitas vezes as pessoas se achavam protegidas ali, mas mesmo assim, ninguém está tão protegido assim dessa primeira morte, tá? Você pode se proteger da segunda. Isso você pode, mas essa primeira pode acontecer, tragédias inexplicáveis. A gente não sabe explicar, porque às vezes pessoas boas, né, como Estevão, o primeiro mártir, foi apedrejado por estar fazendo tudo certo. Então, não cabe a nós ficar julgando se a pessoa era boa, se era má. Jó foi julgado pelos amigos, né, por estar passando por tantas provações, perdeu família, perdeu saúde, perdeu um monte de coisa, e no final das contas se prostrou a Deus, sabendo que Deus era justo. Então a gente tem que entender e confiar que Deus é bom, justo e fiel, e pronto, e acabou. Porque essa vida aqui é passageira e não devemos nos apegar a ela. Versículo 6. Então, Jesus proferiu a seguinte parábola. Gosto demais das parábolas de Jesus. E você? Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Pelo que disse ao viticultor: há 3 anos venho procurar fruto nessa figueira e não acho. Podes cortá-la, para que esta, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Então, que essa parábola, por mais que pareça com outras parábolas de figueira, né, onde Jesus amaldiçoou e secou, mas não, essa é outra que só consta aqui no livro de Lucas, tá? Ela é diferente da outra parábola de figueira. Certo homem tinha uma figueira plantada na sua vinha e, vindo procurar fruto nela, não achou. Olha só. Então, o Senhor foi procurar, vindo procurar, não achou fruto. E disse ao viticultor: o viticultor era quem cuidava ali das árvores: há 3 anos eu venho procurar fruto nesta figueira. Ou seja, ele já estava ali insistentemente indo procurar fruto, e a figueira nada, e a figueira nada, e a figueira nada. Eu não acho. Então podes cortá-la, para que está ela ainda ocupando inutilmente a terra? Olha só a interpretação disso aqui. O Senhor é Deus, né?
e há 3 anos procurando o fruto do seu povo, porque quem é o viticultor aqui, que cuida das árvores? Jesus. Jesus, há 3 anos, estava ali no ministério dele, cuidando do povo de Deus, cuidando não só dos judeus de Israel, mas também daquele povo todo. E muitas vezes Deus, né, não achava fruto. Cadê o fruto desse povo? Cadê o fruto, Jesus? Cadê? Então, ele falou: corta porque está ocupando espaço inutilmente, não está cumprindo o propósito. O propósito da árvore, o propósito da figueira. Qual é o propósito da figueira? Produzir frutos. Então, a pergunta que eu faço para você: você tem cumprido o teu propósito? Primeiro, você sabe qual é o teu propósito? Cuidado, porque se você não sabe e não está cumprindo o propósito da sua vida, você está ocupando inutilmente a terra. Ou seja, você está sendo um parasita. Essa árvore, ela estava agindo como um parasita. Ela não gerava fruto e estava tirando espaço de outras árvores. Ela estava no meio de uma vinha. Estava tirando espaço das videiras, que produziam o quê? Uvas. Ou seja, um parasita ali, né? Um tomador que só se preocupa em sugar, 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 né? E se alimentar, mas não gera fruto, não dá, não semeia, não é generoso. Então, é mais ou menos nesse sentido. Versículo 8. Ele, porém, respondeu: Senhor, deixa ainda este ano até que eu escave ao redor dela e lhe ponha estrume. Então aqui Jesus, é como se Jesus estivesse falando assim: Deus, espera mais um aninho. Eu estou indo para a cruz agora. Eles vão ver a minha ressurreição. Além disso, além da ressurreição, que é o escavar aí ao redor da terra, que eu vou lá embaixo e vou restituir, né, o que foi roubado, eu vou colocar estrume. Desculpa a comparação aqui, tá? Mas estrume nesse caso é algo bom. Às vezes a gente acha que estrume é ruim, mas estrume nesse caso é um alimento poderoso para o crescimento da árvore. O que Jesus falou? Eu vou, mas eu vou deixar o Espírito Santo. Né? Vide lá em Pentecostes, o Espírito Santo tomando, né, poder na vida de cada pessoa, 3.000. Então, muitos se converteram ali através do quê? Do Espírito Santo, através do testemunho da ressurreição de Cristo. Espera mais um aninho, papai. Tem um pouquinho de paciência. Você vê que Jesus é o nosso intercessor a Deus. Só existe um caminho para restaurar o nosso relacionamento com Deus e é através de Jesus. Ele é o caminho, a verdade e a vida. E versículo 9 para fechar. Então, se vier a dar fruto, bem está, se não, mandarás cortá-la. É o que Jesus está falando aqui para Deus Pai. Se vier a dar fruto, ok, está bem, o Senhor deixa, vai ficar feliz, como eu também. Mas se não, aí pode mandar cortar, porque aí já negou a mim e já negou o Espírito Santo. Aí é demais, né? Mas Deus tem uma graça infindável, uma misericórdia infinita, e Ele está sempre nos dando oportunidade. Estejamos atentos a estas oportunidades, aproveitemos, entreguemos nossa vida a Deus, que nós possamos nos esvaziar e que possamos aceitar a Jesus como Senhor Salvador das nossas vidas e gerar frutos. E frutos aqui, eu repito, já falei sobre isso aqui. Fruto não é só você levar a palavra, fazer discípulos, que isso também é muito importante, mas frutos da sua vida. Quais são os frutos do Espírito Santo? São 9. Vamos lá. Amor, alegria, paz, longanimidade, benignidade, bondade, mansidão e domínio próprio. São esses 9. Esses frutos têm de manifestar na sua vida. Se Jesus entra na sua vida, se o Espírito Santo entra na sua vida, você não manifesta esse fruto, meu amigo, está sendo inútil, tá? Então é isso. Que Deus abençoe você. Espero que esse áudio tenha feito a diferença na sua vida
e até amanhã. Um beijo no coração.